Uma das histórias que deixa os leitores dos evangelhos com um ponto de interrogação na cabeça, com certeza, é a história da figueira. Nós já vamos falar a respeito disso, mas toda vez que eu leio essa história, eu me pergunto por que Jesus amaldiçoou a figueira. Bom, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. Eu vou pedir também que ao final deste vídeo você deixe o teu parecer nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vou pedir também que você deixe o seu like, porque quando você faz isso, você permite que este conteúdo chegue para mais pessoas que precisam entender mais assuntos sobre a Bíblia. Bom, neste vídeo eu não vou te apresentar o meu ponto de vista como sendo a verdade absoluta, vou te apresentar apenas como sendo o meu ponto de vista, ok? Eu acredito que muitas pessoas olham para essa história e retiram outras lições. Percebem que a lição que Jesus quer passar é diferente daquela que talvez eu vou passar aqui, ok? Então eu vou pedir para você deixar o teu parecer nos comentários, deixar aquilo que você entende a respeito dessa história, porque é muito importante. Hoje as pessoas assistem aos vídeos no YouTube, no Instagram, TikTok e outras redes sociais e muitas das vezes elas desfocam no conteúdo do vídeo e focam nos comentários. Por quê? Há comentários engraçados, há comentários irônicos. Bom, existem vários tipos de comentários, mas se você parar para pensar, há comentários que agregam valor nas nossas vidas. Eu já li comentários que mudaram a minha vida, mudaram no sentido de agregar conhecimento. Portanto, eu acredito que muitos daqueles que me assistem aqui no canal do YouTube vão deixar comentários que vão agregar valor na sua vida também. Então, não se esqueça de conferir os comentários e não se esqueça de deixar o teu parecer a respeito da história que nós vamos ler. Se você quer me acompanhar nessa leitura, eu te convido a ler em Marcos 11, do versículo 12 ao versículo 14. Eu vou pedir para você prestar muita atenção em cada palavra que eu vou ler aqui, porque essa história não está aqui para nos darmos risadas. Essa história está aqui por alguma razão. Há uma lição por trás dessa história. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ele quis amaldiçoar. Ele amaldiçoou a figueira porque aquilo representa algo para nós cristãos. Então, a lição escondida aqui vai mudar de fato a sua vida, ok? Bom, versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Veja que esse primeiro versículo, esses primeiros dois versículos que nós lemos, destaca que Jesus viu de longe uma figueira com folhas, ok? Esse é um ponto importante que você deve considerar e nós já vamos falar sobre isso. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Mais uma vez, folhas. A palavra folhas aqui parece ser crucial para nós entendermos a lição que Jesus quer nos passar. O versículo continua dizendo: porque não era tempo de figos. Então entenda que tinha folhas, porém não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Bom, como eu disse anteriormente, essa história não está aqui para nós simplesmente darmos risada ou pensarmos que Jesus do nada decidiu amaldiçoar uma figueira e o fez, certo? Há uma lição por trás dessa história. Camupa, qual que é esta lição? Bom, se você reparar, o fato da figueira ter folhas implica dizer que ela teria frutos. É por isso que o texto menciona por duas vezes que a figueira tinha folhas. Porém, quando Jesus se aproximou desta figueira, não encontrou fruto. Frutos, né? Vou colocar no plural. Não encontrou frutos. Entenda que a figueira aparentava ter frutos, porém não tinha frutos. Sabes, quando essa história aparece aqui nos evangelhos, ela nos traz a lição de que nós não devemos viver
de aparência. Sabes, muitos cristãos, inclusive eu, muitas das vezes queremos viver de aparência. Eu sou cristão, eu faço isso, eu vou à igreja, eu faço isso e aquilo. Ok, mas os frutos? Os frutos. Em Mateus 7, versículo, se eu não me engano, versículo 16, vou voltar aqui, versículo 16. Mateus 7, versículo 16, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, pelos nossos frutos, saberemos se de fato nós somos cristãos verdadeiros ou não. Porque de aparência você pode ter folhas, você pode aparentar ter frutos, mas quando Jesus se aproximar de ti, será que ele vai encontrar de fato frutos? E se ele não encontrar frutos, será que você é útil ou não para Jesus? Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, produziu vários frutos, certo? E algo que nós cristãos temos que fazer é refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Quando você não produz frutos, você não está refletindo o caráter de Deus, o caráter de Cristo na sua vida. Você está simplesmente vivendo de aparência. E todo aquele que não reflete o caráter de Cristo, como nós vemos em Mateus 25, vão ter dois grupos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Aqueles que estiverem do lado direito, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à esquerda, aqueles que não refletirem o caráter de Cristo, aqueles que não viveram segundo a vontade de Deus, aqueles que não permitiram a sua fé manifestar as obras, Jesus dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se você quer conferir, confira isso em Mateus 25, ok? A partir dos versículos 30 em diante, certo? Então, se nós vivermos de aparência, seremos apenas pessoas que estão no meio cristão, se dizem ser cristãs, mas não seguem de fato aquilo que Jesus nos ordenou que nós seguíssemos. Em João 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perceba que não é viver de aparência, é permitir que Cristo viva em nós e que Cristo produza frutos, certo? Se você for uma figueira com folhas, uma figueira que se mostra ter frutos, mas no final das contas não tem frutos, eu quero que você fique bem ciente que no final das contas, no juízo final, Jesus vai olhar para você e vai falar: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Imagine o quão doloroso vai ser ouvir isso de Jesus. Imagine o quão doloroso vai ser ouvir de Jesus que nunca te conheci. Tudo isso porque você não reflete o seu caráter. Você não reflete o caráter de Cristo. E Jesus reconhece aqueles que refletem o seu caráter. Aqueles que não refletem o seu caráter são filhos do diabo, são filhos do pai da mentira. E Jesus não tem nada a ver com a mentira, certo? Então não tem como Jesus reconhecer alguém que é filho de outro alguém. É alguém que se submeteu às ordens de outro senhor, certo? Porque a graça é isso, a graça é mudança de senhores. A graça é sair debaixo das ordens de Satanás e ir debaixo das ordens de Jesus. Se você vive num meio onde as pessoas falam assim: não importa as obras, ok, as obras não importam, porque de fato você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. E nós aceitamos a graça pela fé. Efésios 2, versículo 8, certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós aceitamos a graça pela fé. Agora entenda o seguinte: a fé sem obras, segundo diz Tiago 2, versículo 17, se eu não estou enganado, a fé sem obras é morta. Ok? A fé sem obras é morta. Então, se você diz que aceitou a graça, mas essa fé
não te leva a agir segundo Jesus Cristo, a pessoa que nós nos espelhamos, aquele que nós todos os dias buscamos nos parecer mais com Ele, então perceba que a tua fé é morta. A tua fé é morta, você simplesmente tem folhas, mas você não produz fruto. E é muito interessante que essa história aqui traz um detalhe que fala assim, porque não era tempo de figos. Olha, perceba que a figueira tinha folhas, porém não era tempo de figos. Há muitos cristãos que buscam parecer ser santos quando o Espírito Santo ainda não terminou a obra neles. Sabes, aqueles cristãos que ainda estão no processo, como eu já disse, vivem de aparência, mas agem como se o Espírito Santo já tivesse concluído a sua obra em suas vidas. Se acham os melhores, se acham aqueles que, parece que não pecam. Eu não estou aqui descendo o pau para os cristãos, eu estou aqui simplesmente falando a verdade. Em muitos dos casos, eu vou ser muito sincero, essa palavra que eu estou a trazer aqui se encaixa em mim também, certo? Eu não quero aparecer aqui como um santo, eu quero aparecer aqui como alguém que está no processo de transformação. Porque se eu te falar que eu sou santo, eu não peco, eu estaria a mentir. Eu estaria a mentir. Eu necessito da mesma graça diariamente que você que me assiste. Eu necessito da mesma graça diariamente como alguém que não aceitou a Jesus. Certo? Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. Entendes? Eu necessito todos os dias entregar a minha vida a Cristo e permitir que Cristo viva em mim. Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, então Cristo vai produzir frutos. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas não somos nós que convertemos as pessoas. É o Espírito de Deus em nós que faz com que a mensagem, que muitas das vezes sai com ruído de nós, chegue para aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho de forma perfeita, certo? Então, todos os dias nós devemos permitir que Cristo viva em nós. Todos os dias nós devemos permitir que o Espírito Santo conclua a sua obra em nós. Nós não devemos viver de aparência, nós não devemos antecipar o trabalho do Espírito Santo. Por quê? Porque não era tempo de figos, mas a figueira tinha folhas. E folhas implicam dizer que há frutos, certo? Então, eu espero que você tenha entendido essa mensagem e, mais do que entender, eu espero que você aplique essa mensagem na tua vida. Por quê? Porque parece que não, mas nós vivemos nos últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias. Quando você estuda as profecias, você entende que, de fato, ainda há uma sequência de fatos a acontecer, certo? Mas eu quero que você entenda o seguinte: muitos judeus conheciam a profecia de que o Messias um dia viria, certo? Mas quando de fato o Messias veio, poucas pessoas estavam ali para o receber. Muitas das vezes nós nos fechamos muito naquilo que são as interpretações de outras pessoas, sabes? E às vezes nós nos esquecemos de que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Eu sempre falo que um dos sinais mais importantes do fim dos tempos é a pregação do Evangelho. Eu não falo porque eu pensei que é assim. Eu falo porque Mateus 24, versículo 14, diz isso, certo? Se você parar para pensar, analise comigo. Quando é que se pregou tanto Evangelho como nos nossos dias? Você pode falar assim, mas Camupa, no tempo dos mártires, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo e por aí vai. Ok. Agora, se você considerar o fato de que naquele tempo não existia internet e hoje, você postando um vídeo, você consegue falar de 1 a 1 para mais de 2 milhões de pessoas. E se você parar para pensar no fato de que muitas pessoas têm pregado o Evangelho e muitas pessoas têm alcançado milhões e milhões de pessoas, você vai perceber que está se pregando mais o Evangelho no nosso tempo do que se pregou lá atrás. Em Mateus 24, versículo 14, diz que e este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Certo? Olha, eu sei que as profecias são importantes
e é nela que nós devemos nos atentar. Mas pare de ficar preso às interpretações de outras pessoas. Ah, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Ok? Só resolva a tua vida com Deus. Deixe a tua vida com Deus em dia, para que se Jesus voltar amanhã, você não fique indignado. Ah, mas Jesus, eu ouvi a interpretação do fulano de tal e segundo a interpretação do fulano de tal, faltava isso, faltava aquilo. Deixe a tua vida em dia com Deus, certo? Não antecipe a obra do Espírito Santo. Não antecipe. Muitas pessoas querem ter folhas quando o Espírito Santo ainda não terminou a obra. Sabes, entenda que tudo passa por um processo. Nós passamos por um processo. Muitas pessoas querem acelerar o processo. No tempo certo, aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração vai produzir frutos. As pessoas vão ver. Você não vai precisar fazer parecer que você é um santo quando você não é. Ok? Bom, eu espero de verdade que você tenha entendido a mensagem que eu trouxe aqui. Se você gostou deste vídeo, eu vou pedir mais uma vez que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, a propósito, eu lancei o meu treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos para tomar melhores decisões todos os dias, segundo a Palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão aparecer aqui e falar assim: Camupa, você está vendendo a Palavra de Deus. Não, eu não estou a vender a Palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu já comprei vários livros cristãos. Livros que falam sobre profecias, livros que falam de autores bíblicos, dos livros da Bíblia, livros que falam sobre história dos autores dos livros. Nem são autores de livros da Bíblia, mas são autores cristãos que contam sua história, certo? E eu paguei por esses livros. E eu nunca pensei, e eu nunca me senti como se eu estivesse a comprar a Palavra de Deus. Eu me senti como se eu estivesse a comprar a visão que aquelas pessoas têm sobre aquele assunto. Entendes? Eu me senti como se eu estivesse a comprar o conhecimento, uma parte do conhecimento que aqueles autores têm em relação àquele determinado assunto. Portanto, ao adquirir o meu treinamento, você não estará comprando a Palavra de Deus, você estará comprando as minhas técnicas de memorização de versículos bíblicos. Você estará comprando as minhas técnicas de falar em público. Você estará comprando as minhas técnicas de desenvolver raciocínios sobre determinados assuntos bíblicos, certo? E sendo bem sincero, se eu cobrasse o valor real daquilo que eu gasto para produzir este treinamento, daquilo que eu gastei, na verdade, eu vou colocar no passado porque o treinamento já foi produzido. Tem algumas aulas que ainda vão ser produzidas, mas a essência do treinamento já foi produzido. Se eu cobrasse o valor que eu gastei para produzir o treinamento, isso contando com os equipamentos da gravação, contando com o tempo investido na produção deste treinamento, contando com o tempo que eu envolvi a minha equipa nisso, eu cobraria muito mais. Mas eu estou a me responsabilizar por literalmente 80% dos gastos que eu tive para produzir este treinamento. E no caso, você vai simplesmente se encarregar dos outros 20%, ok? O preço está muito acessível. Eu não quero apelar aqui para você comprar. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser comprar o treinamento, também fique em paz, ok? Fique em paz. Você só não terá acesso às minhas técnicas de memorização, mas aos estudos bíblicos, aos vídeos que eu posto aqui no canal, você vai ter acesso da mesma forma. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Se você for novo aqui no canal, mais uma vez, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho postado por aqui. Deixe a tua visão sobre este assunto que nós conversamos aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo nos grupos do WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.